Olá, pessoal. Estamos começando aqui o 12º vídeo do nosso curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. Bom, em outros vídeos nós começamos a discutir a abordagem dos interesses relativos ao tempo, né, que é uma teoria que mede a magnitude do dano da morte, multiplicando o valor do qual um indivíduo seria privado se morresse, né, pela sua conexão prudencial com o seu eu futuro. E essa conexão prudencial, nessa visão, é determinada pela conexão psicológica que o indivíduo possui para com o seu eu futuro. A gente viu no vídeo anterior que existem variações da abordagem dos interesses relativos ao tempo, né? Que vimos que tinha a visão original do McMahon, que media o grau de conexão psicológica de acordo com a quantidade de conteúdos mentais em comum entre os instantes que a gente fosse considerar, né, os instantes de tempo. E tinha uma variação proporcional, que a gente chamou, né, que media a conexão psicológica com base na proporção de conteúdos mentais em comum, e não na quantidade. Isso está no vídeo anterior, não vou repetir aqui. Bom, o que a gente vai discutir agora nesse vídeo é o seguinte: já que a abordagem dos interesses relativos ao tempo leva em conta não apenas a conexão psicológica, mas também o valor do qual alguém seria privado com a morte, será que então é possível deduzir, a partir da constatação de que um indivíduo tem maior conexão psicológica do que outro, que então esses indivíduos que têm maior conexão psicológica são necessariamente mais prejudicados com a morte do que quem tem uma menor conexão psicológica? Bom, vamos discutir isso, tá? Então, lá no final das contas, o que eu estou querendo discutir com essa questão é que, vamos supor que a conexão psicológica seja relevante para a magnitude do dano da morte. Não estou dizendo que é. No outro vídeo vamos ver uma discussão sobre isso, se é ou se não é. Tá? Mas, se for relevante, será que podemos deduzir disso que os animais não humanos e os humanos com uma menor complexidade mental são necessariamente menos prejudicados com a morte? Bom, então, a gente viu lá no vídeo anterior que uma maneira de criticar a abordagem do McMahon seria aceitar a abordagem dos interesses relativos ao tempo, mas discordar de que maior complexidade mental implique em maior conexão psicológica. Né? Vimos que aquela variante proporcional defende que, na maioria dos casos, é o contrário, é uma menor conexão, uma menor complexidade psicológica que pode implicar uma maior conexão psicológica. Tá? Mas outra maneira, agora nesse vídeo vamos ver outra maneira de criticar a conclusão de que a abordagem dos interesses relativos ao tempo implica que os seres menos sofisticados cognitivamente seriam menos prejudicados com a morte, é apontar que a maior perda do valor, que lembram, a abordagem dos interesses relativos ao tempo, leva em conta também a perda do valor. Que essa perda do valor, dependendo do quão grande for, pode compensar a menor conexão prudencial do indivíduo. Seja lá se a gente vai medir da maneira que o Jeff McMahon faz, seja lá se a gente vai medir da maneira proporcional, que a gente viu no vídeo anterior. Então, vamos dar uma olhadinha nesse tipo de crítica agora. Então, basicamente, o que essa crítica diz é o seguinte: pode ser que um indivíduo tenha uma maior conexão prudencial, né? Mas pode ser que outro indivíduo com menor conexão prudencial mais AVAX pela frente, que esses AVAX sejam em quantidade muito maior, que aí esse com menor conexão prudencial vai ser mais prejudicado com a morte, mesmo pela abordagem dos interesses relativos ao tempo, seja lá de que versão a gente adota, a do McMahon ou a versão proporcional. Então, vamos supor que o indivíduo A ele tenha que escolher o seguinte: ou manter uma conexão prudencial completa, né, não vai mudar nenhuma memória, nenhum traço de caráter, nenhuma intenção, e etc. E ele vai viver daqui para frente mais 30 anos, com um bem-estar de mais 10 em cada ano. Então, ele vai ter pela frente, né, mais 300 AVACs. Tá? Ou ele tem outra opção. Ou ele vai perder metade da conexão prudencial, né? A psicologia dele vai mudar bastante, né? Ele vai mudar crenças, desejos, intenções, memórias, traços de caráter, etc. Só que ele vai viver mais 41 anos, tá? Com um bem-estar de mais 15 em cada ano. Então, ele vai ter, nessa segunda opção, 615 AVACs. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente está considerando só os AVACs futuros, né? Porque, é claro,
Se tratando aqui do mesmo indivíduo, né, indivíduo A, nas duas situações, os AVACs passados são os mesmos, né, porque é o mesmo indivíduo como ele viveu até agora. Então, mesmo de acordo com a abordagem dos interesses relativos ao tempo, ele é mais prejudicado se ele for impedido de desfrutar essa segunda possibilidade aqui, ó, né, porque ele teria que ser, esses 615, né, seriam multiplicados por 0,5, porque ele manteria metade da conexão prudencial, né? Só que ainda assim, isso dá 307,5, né, que é mais do que 300. Né? 300 aqui seria multiplicado por 1, porque ele manteria a conexão prudencial completa. Então, esse é um caso onde a gente já consegue perceber que pode ser que, dependendo da quantidade de AVAX, né, que alguém, o valor de qual alguém seria privado com a morte, seria privado em maior, prejudicado com a morte em maior grau, mesmo em determinadas situações onde mantenha uma menor conexão prudencial. Tá? Bom, então, o que esse exemplo visa sugerir é o seguinte, né? Mesmo que a conexão prudencial seja ou fosse, etc., relevante para medir a magnitude do dano da morte, então a gente não pode concluir do fato de que alguém tem uma maior conexão prudencial, então que necessariamente esse alguém é mais prejudicado se morrer do que outro indivíduo que mantém uma menor conexão prudencial. Então, vamos a uma objeção a esse raciocínio. Tá? Alguém poderia dizer o seguinte, tá, vamos imaginar que a gente tem que escolher o seguinte, daqui para frente, né? Ou a gente ser muito feliz, mas perder completamente a memória, ou a gente manter a memória e não ser tão feliz. Né? Se alguém acha que essa segunda opção é melhor, então essa pessoa vai valorizar a conexão prudencial, né, que no caso aqui depende da conexão psicológica, e vai acreditar que, por vezes, ainda que não necessariamente, nem sempre, né, é melhor sacrificar alguma felicidade para manter essa conexão. Tá? Só que o que eu quero mostrar aqui é que isso é diferente quando você pesa esses dois fatores, né, a felicidade que alguém perderia e o grau de conexão psicológica, né, ou de conexão prudencial, né, que depende da conexão psicológica, segundo essa abordagem, ao longo do tempo. Isso é diferente quando a gente pesa esses fatores em um único indivíduo e quando a gente pesa em dois. Tá? Então, esse exemplo aqui, né, de que alguém tem que escolher ou ser muito feliz, mas perder a memória, ou manter a memória e não ser tão feliz, tá? Ele é centrado em um único indivíduo. Qual é a grande diferença, né, de quando a gente está pesando isso em vários indivíduos distintos? Tá? Bom, nesse caso aqui, o indivíduo escolhe ter menos AVACs futuros, né, em prol de manter uma conexão prudencial maior. Só que a partir disso a gente não pode concluir que alguém, comparando dois indivíduos, aquele que tem a conexão prudencial maior é provavelmente mais prejudicado se morrer em comparação a outros indivíduos com conexões prudenciais menores, né, e possivelmente que teriam AVACs maiores pela frente. Vamos ver por quê. Tá? Quando a gente pesa esses dois fatores, né, a perda do valor e a conexão prudencial, quando a gente pesa isso no mesmo indivíduo, é diferente de pesá-los em indivíduos diferentes. Por quê? Porque no caso do dano da morte de um único indivíduo, pode fazer sentido a gente se guiar apenas pelos fatores futuros, porque os fatores passados, né, os AVACs até ali, e a conexão psicológica, né, até ali, é a mesma, porque é o mesmo indivíduo. Mas em indivíduos distintos, a gente tem fatores passados, né, conexão prudenciais até o momento, AVACs desfrutados até o momento, que são diferentes para cada indivíduo. E, importante, né, esses fatores passados, eles pesam de maneira inversamente proporcional aos fatores futuros. Né? Por exemplo, os AVACs. Quanto mais AVACs alguém teria para desfrutar na frente, mais prejudicado com a morte. Quanto menos desfrutou até agora, mais prejudicado com a morte. E poderia ser dito o mesmo da conexão psicológica. E para mostrar isso, eu preparei um exemplo aqui. Tá? Vamos ver primeiro um exemplo e vamos ver a parte dos fatores futuros. Tá? Depois a gente vai ver separado a parte dos fatores passados e depois vamos juntar isso tudo. Vamos ver se o indivíduo A continuar vivo, né? Vamos supor que ele vai manter uma conexão prudencial de mais de 1, né, completa, uma conexão prudencial completa, onde ele, né, não vai mudar nenhuma crença, nenhuma memória, nenhum traço de caráter, etc. E daqui para frente ele vai desfrutar de 300 AVACs.
E o B, outro indivíduo, né, se continuar vivo, vai manter uma conexão prudencial de metade só. Vai mudar crenças, desejos, traços de caráter, memória, etc. Só que ele tem para frente para desfrutar de 585 AVACs. Então, o dano da morte em relação aos fatores futuros, para o indivíduo A, é de menos 300. Né? 300 vezes 1. Aqui, ó. Os AVACs multiplicados pela conexão psicológica, segundo essa abordagem. Né? Então, ele seria privado, né? Ele seria prejudicado em menos 300. E o B seria prejudicado em menos 292,5. Né? Então, como a conexão psicológica dele daqui para frente seria muito menor, esses 585, né, vão ser multiplicados por 0,5. Então, dá isso aqui. Então, se a gente levar em conta só os fatores futuros, né, parece que o A seria mais prejudicado com a morte. Agora, mas vamos levar em conta os fatores passados. Né? Então, vamos supor também que a gente multiplicasse os AVACs passados pela conexão prudencial média desfrutada até o momento. Então, vamos imaginar que até esse momento, o A e o B desfrutaram até agora de 100 AVACs cada um. Tá? É o mesmo valor de desfrutar. Só que a conexão prudencial média do A é até agora de 0,9. Né? Se a gente pegasse desde o momento que ele nasceu até agora. Enquanto que a conexão prudencial média do B é de 0,5. Né? Ele mudou mais. Então, se a gente levar em conta os fatores passados, né, e multiplicar a conexão prudencial média até agora pelos AVACs, né, o bem desfrutado até agora pelo A, né, então seria multiplicar 100 por 0,9, dá mais 90. Né? E o B, né, seria mais 50, porque seria 100 multiplicado por 0,5. Então, de acordo com os fatores passados, quem é mais prejudicado com a morte é o B, né, porque ele desfrutou menos. Bom, só que, é claro, parece que temos razões para levar em conta tanto os fatores futuros quanto os fatores passados. Então, vamos ver um exemplo aqui de juntar isso tudo. Tá? Então, para a gente ter uma visão mais ampla, né, da magnitude do dano da morte, né, que leva em conta os fatores futuros e passados, né, mesmo, né, levando em conta também a conexão prudencial e não só os AVACs, né, uma possibilidade de medir vai ser assim, ó. A gente vê os AVACs passados, né, e multiplica pela conexão prudencial passada, menos os AVACs futuros multiplicados pela conexão prudencial futura. Então, nesse caso, como é que a gente veria o dano da morte para o A e para o B? Né? Para o A, os fatores passados seriam isso aqui, ó, 100 AVACs vezes 0,9 de conexão psicológica, dá 90. Aqui. Menos 300 AVACs futuros, multiplicado por 1, que é a conexão psicológica dele daqui para frente. Né? Então, menos 300. Então, dá menos 210 é a gravidade do dano da morte para o indivíduo A. No indivíduo B, o que a gente tem 100 AVACs passados multiplicados por 0,5, que é a conexão psicológica dele, né? Que vai dar 50, menos os AVACs futuros, né? Que ele teria 585, multiplicado pela conexão psicológica dele, que seria metade, dá 292,5, e o total dá menos 242,5, que seria a magnitude do dano da morte para ele. Então, veja que nesse exemplo mostra que o indivíduo B, mesmo que, seja no passado, seja no futuro, ele mantenha uma conexão psicológica até o momento menor, né, e daqui para frente também menor do que o indivíduo A, devido aos AVACs futuros dele serem em maior quantidade, ele, no total, é mais prejudicado com a morte. Então, qual é a conclusão, né, que esses exemplos sugerem? Né, que, mesmo levando em conta apenas os fatores futuros, os seres com menor conexão prudencial podem ser mais prejudicados com a morte em certos casos, dependendo do quão grandes sejam seus AVACs futuros. Não foi o caso do nosso exemplo aqui, né? Porque aqui, se levar em conta só os fatores futuros, o indivíduo A, né, ele tem um dano maior. Mas, por exemplo, se o indivíduo B aqui tivesse, sei lá, 600 e poucos AVACs, já seria maior, né, do que o indivíduo A, mesmo se a gente levasse em conta só os fatores futuros. Mas se a gente adicionar aí os AVACs passados, né, e a conexão prudencial até o momento, as chances de seres com menor conexão psicológica serem mais prejudicados com a morte é ainda maior, porque, lembrando, né, os fatores passados
pesam inversamente proporcional aos futuros, né, pela magnitude do dano da morte. Ou seja, quanto menos o resultado total ali de AVAX e conexão psicológica do passado, mais prejudicado alguém é com a morte. Então, esse é outro tipo de crítica, né, que na verdade não é uma crítica à abordagem dos interesses relativos ao tempo, é só apontar uma implicação dela, que mesmo levando em conta o grau de conexão prudencial que alguém teria, né, ao longo do tempo, isso não necessariamente implica que quem teria maior conexão prudencial necessariamente é mais prejudicado com a morte. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.